Perguntaram o que a Bíblia diz a respeito de Hebreus capítulo 6. De quem o autor de Hebreus está falando? Bom, o texto diz assim, Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4, que foi a pergunta. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Em versículo 9 diz assim: Amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. E vocês vão entender porque que eu li também o versículo 9. Bom, esse é um dos grandes textos que há uma disputa muito grande a respeito do seu significado. Então, os arminianos, por exemplo, clássicos, eles entendem que aqui é uma prova clara da perda de salvação. Uma pessoa pode ser iluminada e tudo mais e cair, e se ela passar por isso, ela não pode ser reconduzida ao arrependimento. Então, ela era salva e perdeu a sua salvação, e ela não tem nem a possibilidade de uma nova salvação. Alguns reformados entendem que aqui é a descrição de uma pessoa que na verdade nunca foi salva. Alguém que pensava ser salvo. Na verdade, alguns vão até dizer que estes termos foram iluminados, participaram e tudo mais, não descrevem uma pessoa salva, mas são termos usados para uma outra finalidade, como se uma pessoa provou o que seria ser salvo, mas de fato não foi salvo. Então existe esse pensamento também. Calvino e alguns reformados que seguem a linha dele dizia, que no seu comentário aos Hebreus, que essa pessoa é uma pessoa que tem uma fé temporária. O que é isso? Deus concede a esta pessoa uma fé, porque a fé é um dom de Deus, mas é uma fé que ela simplesmente dura por um pouco de tempo, ela é temporária, ela não é uma fé que vai conduzir de fato a pessoas a permanecer mesmo como cristã. Então é uma fé que é dada por Deus, mas não é uma fé permanente, é uma fé temporária, é uma fé que tem prazo de validade e logo ela é retirada do corpo de Cristo. Diante de tudo, tem aqueles também que entendem que esse texto está falando de aqueles, como se fosse um grupo de pessoas, e vocês, outro grupo de pessoas. Diante de tudo isso, deixa eu passar o que seria a minha ideia aqui do texto para vocês. Primeiro a gente tem que lembrar que o autor de Hebreus está lidando com pessoas salvas, ele está escrevendo para salvos, para crentes, mas que estavam sofrendo grande influência e pessoas os pressionando para voltar para o judaísmo. E alguns, de fato, querendo voltar para o sistema antigo do Antigo Testamento. E o que ele vai mostrar, o autor de Hebreus, é que todo o Antigo Testamento apontava para Cristo, e Cristo, de fato, ele é muito superior a todo o sistema antigo. Então, o autor de Hebreus vai tratar sobre tabernáculo, a lei, o sacerdócio, tudo isso apontando a Jesus superior a Moisés, superior enfim, todo o sacerdócio levítico e tudo mais. Então, Cristo é o grande fim de todas essas coisas apontavam para Cristo. O autor de Hebreus também tem uma visão muito certa da salvação, certa no sentido de otimista da salvação dos seus leitores. Você vê claramente, o versículo 9 é um dos versículos que falam isso, em todas as advertências que temos na carta aos Hebreus, essas advertências são sempre seguidas por uma fala otimista de que vocês são salvos, vocês estão no caminho certo, vocês estão caminhando bem. É sempre uma frase que mostra a convicção do autor de Hebreus em relação aos seus leitores. Por outro lado, o que o autor de Hebreus quer mostrar neste ponto, e não só nessa advertência como em outras, mas especialmente nesta daqui, é não só a impossibilidade de conciliar o cristianismo com práticas judaicas, mas a loucura disso tudo, a falta de sentido nisso tudo. Por quê? Porque
a lei judaica, todas aquelas práticas judaicas apontavam para Cristo, apontavam para a crucificação, culminavam na crucificação de Cristo. Uma pessoa que cai, e esse cair aqui é ser conduzido novamente ao sistema judaico, é querer viver de acordo com o sistema judaico, porque isso é a tônica da carta. O que ela está fazendo? Ela está dando um passo atrás em direção àquilo que aquilo lá atrás apontava. Então, quando o autor de Hebreus diz que para esta pessoa é impossível ser salva porque ela está crucificando novamente o Senhor Jesus, o que o autor de Hebreus está querendo dizer? Falou, a pessoa ela está saindo de um lugar da onde ela deveria estar, que é a salvação, a cruz de Cristo, e dando um passo para trás, caindo, voltando para o sistema antigo que apontava para a crucificação, fazendo com que a crucificação novamente fosse necessária. Então, a pessoa dá um passo para trás em todos aqueles sistemas do judaísmo, e só que esses sistemas apontavam para a crucificação. Então é como se o autor de Hebreus estivesse falando, é impossível esta pessoa novamente ser arrependida e salva, porque tudo aquilo que ela está vivendo agora aponta para algo que já aconteceu, que é a crucificação, ou seja, é impossível Cristo ser crucificado novamente. Isso não vai acontecer. Então, o que o autor de Hebreus está mostrando aqui, ele quer causar um choque nos seus leitores, mostrando a loucura que é um cristão que já vive, né, na cruz de Cristo, na salvação, voltar para o judaísmo, sendo que o judaísmo apontava para a própria cruz de Cristo. E aí por isso que ele fala, é impossível, porque eles estão crucificando novamente para si mesmos o Cristo e expondo a vergonha, a ignomínia. Então eles estão crucificando novamente porque eles estão voltando para o sistema que apontava para a crucificação. E é por isso que o autor de Hebreus está fazendo isso. E não quer dizer que algumas pessoas estavam fazendo isso lá, ou tudo mais. O que o autor de Hebreus está querendo mostrar é levando os autores a esta reflexão diante desta impossibilidade, desse grande paradoxo que é, né, desta impossibilidade de um cristão voltar para o judaísmo. Ele faz isso usando diversos particípios no trecho aqui em questão. E o particípio, um dos modos, né, deste particípio, um dos objetivos do particípio, especialmente neste caso aqui, é conduzir o leitor para uma reflexão, para ele de fato olhar para aquilo lá e entender todo esse sentimento, essa impossibilidade ali. É quase que um caso hipotético, louco, totalmente distorcido, né, do que seria um cristão voltar para a antiga lei e ter que crucificar Jesus novamente. Isso é tão fora de nexo e sem sentido que um cristão olharia para isso e falaria assim, não, então eu nunca vou fazer isso. E é isso que o autor de Hebreus quer fazer com a pessoa. Ele quer realmente causar esta impressão, né? Esta ideia de que isso é impossível, não faz sentido nenhum, então eu não vou buscar isso. Bom, essa então é a minha interpretação de Hebreus capítulo 6, diante de todas as outras visões que existem. E eu sei que de fato esse é um texto complexo, muito disputado, mas estou aí respondendo a pergunta que fizeram aqui para a nossa igreja.